Ainda não falhei. E dando continuidade ao projeto que eu falei no outro vídeo, a gente chegou agora no segundo filme da lista, O Grande Roubo do Trem, de 1903. Nesse filme, vários elementos que são bem comuns nos filmes hoje em dia são vistos pela primeira vez na história do cinema. Eu já vou falar sobre isso. Como o nome mesmo do filme diz, ele conta a história de um roubo de um trem. O filme é bem curtinho também, tem só 12 minutos e está disponível aqui no YouTube mesmo, se você quiser ver. Ele é considerado o primeiro filme de faroeste da história, o primeiro western criado, porque ele tem vários clichês do gênero, como roubo, fuga a cavalo, tiroteio. Só que nessa aí eu já notei um negócio interessante quando eu tava assistindo. O Velho Oeste, ou Faroeste como alguns falam, ele acabou lá pelo fim dos anos de 1890. E esse filme é de 1903. Ou seja, bem pertinho, o fim do Faroeste com a gravação desse filme. Então o que estava sendo filmado nesse filme muito provavelmente não era só uma releitura passada do Faroeste, mas sim o Faroeste praticamente rolando ali mesmo. Tipo, provavelmente o cenário não era montado só para o filme, provavelmente o trem que eles usaram era o trem do Faroeste, as roupas também deviam ser aquelas e por aí vai. E pra quem gosta de filme de Faroeste, isso aí dá um gostinho especial na hora de assistir. Agora eu vou falar um pouco sobre os elementos de inovação que esse filme trouxe, o porquê dele tá aqui nessa lista. Parece estranho, mas esse filme foi o primeiro a ser gravado em várias locações diferentes. Cada parte dessas locações contava um pouco mais da história, fazia a história progredir um pouco. E isso era inovador na época. Tem cena externa, cena dentro do trem, em cima do trem, na cabine do trem, do lado do trem, tem parte em cima do trem em movimento. O filme também foi pioneiro em movimento de câmera. É a primeira vez que uma câmera é movimentada no cinema. Na hora que eu assisti a primeira vez eu nem reparei isso, porque pra gente isso é normal, mas é a primeira vez que isso aconteceu. Mas você consegue ver que ela só conseguia se mover pra cima ou pra baixo ou pro lado. Tipo, olha essa cena aí, não tem movimento livre pra diagonal. Muito provavelmente porque as câmeras eram gigantes e não tinha como a pessoa ficar segurando na mão, né? Ela ficava presa a um suporte. Foi o primeiro filme a usar a técnica de montagem paralela, que pra gente, mesmo não conhecendo o nome, é um negócio bem comum na forma de contar a história no cinema. Mas naquela época lá foi um negócio que ninguém nunca tinha visto. Vou explicar o que é isso. No caso desse filme, ele começa contando a história de uma forma linear. E assim os eventos vão acontecendo. Começa com a abordagem na estação, o ataque ao trem, o roubo ao trem e a fuga depois disso. E é nessa parte que ele dá a inovada, bem depois da fuga dos bandidos. Nessa parte o filme corta e volta para um evento anterior. Ele volta lá pro começo, que mostra a primeira abordagem do cara que estava na estação do trem e mostra a perspectiva desse cara se soltando, denunciando os bandidos. E só depois a história principal que estava sendo contada antes continua. Então, no meio do filme ali, ele cria essa outra narrativa contando o que estava acontecendo por trás do roubo do trem. Muitos anos depois a gente vai ver essa técnica sendo usada no filme Poderoso Chefão, na famosa cena do batismo do sobrinho do Michael Corleone. Ela mostra o Michael na igreja participando do batismo e com cortes vai mostrando a perspectiva de outros personagens e o que está acontecendo na história com eles simultaneamente ao batismo. Claro que no Poderoso Chefão isso é elevado a outro nível, né? São vários cortes, várias situações, mas é bem interessante ver de onde surgiu isso aí, né? A primeira vez que isso aconteceu no cinema. Outra coisa legal é que ele foi o primeiro filme a usar um boneco para fazer um dublê de um ator. Através do corte seco, ó, olha essa cena aí. Ele só esqueceu de levar em consideração que um ser humano é bem mais pesado que esse boneco. Essa técnica de usar o boneco hoje em dia não é tão usada mais. Só que esses tempos agora deu uma polêmica do filme Sniper Americano, em que o ator principal utilizou uma boneca pra fingir que era o bebê dele. E todo mundo falou sobre isso na internet na época. Ficou bem mal feito. E também uma cena que me incomodou muito a primeira vez que eu vi do filme Cassino, do Martin Scorsese. Como eu tava vendo no PC, na hora que eu vi aquele negócio errado ali, eu já voltei, dei pause ali e me incomodou bastante. Aí veio dar uma olhada na cena e ver se você consegue ver. Mas a cena mais importante e emblemática desse filme é que eu mostrei no começo desse vídeo. Na época que ele foi exibido originalmente, essa cena aparecia ou no começo ou no final do filme. Ficava intercalando entre isso. Eu achei melhor no começo, por isso que eu resolvi colocar ele no começo aqui desse meu vídeo. Mas por quê? Por que ela é emblemática? Nesse começo do cinema, as pessoas não estavam acostumadas ainda à mídia, não estavam acostumadas com essa tela gigante. Por isso era comum que elas reagissem fisicamente ao que estava acontecendo na tela. Tem até aquela história famosa do primeiro filme dos irmãos Lumière, que ele mostrava apenas a filmagem de um trem passando. Todo mundo que estava na sessão de cinema tentava desviar dele com medo de que o trem atingisse a pessoa. Hoje em dia parece meio bobo, tipo, a gente tá bem mais evoluído, né? Como é que a gente vai reagir a alguma coisa que acontece numa tela, né? Oh, shit! Enfim, né? Mas imagina o choque nessa época da pessoa vendo um bandido com uma arma apontada pra você e atirando uma tela gigante dessa. E voltando um pouquinho, falando de novo sobre Scorsese, eu já falei no primeiro vídeo e vou falar de novo nesse pra você ver como o diretor ele é fãzaço de filme antigo e sobre a história do cinema. No filme Goodfellas, Os Bons Companheiros, ele refaz essa cena do bandido atirando em direção à câmera. E o Ridley Scott também fez essa cena no American Gangster. Ele colocou na cena pós-crédito isso acontecendo, ó, que vai dar uma olhada.
Não, isso é só um gostinho pra você ver como esse filme de 1903 até hoje tem uma influência nos diretores modernos, né? Eu tô gostando demais de fazer esse exercício aqui de pesquisa, de assistir os filmes antigos, e também tô gostando de conseguir dar continuidade aqui, conseguir criar alguma coisa legal que vocês verem nessa quarentena. O que vocês estão achando? Se tem alguma dica, algum comentário, comenta pra mim, ou manda pra mim lá no meu Instagram, que eu vou dar uma olhada. E é isso, esse foi o filme desse vídeo, e de novo, né? Espero que eu consiga vir aqui de novo. Não tô botando muita fé não, vamos ver, né? Provavelmente eu vou falhar.